Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Os irmãos podem se assentar. Nós estudamos na quarta-feira passada a pergunta de número 62 do Catecismo de Heidelberg. É o catecismo que nós temos utilizado durante as nossas reuniões. A pergunta de número 62 ainda continua a tratar da doutrina da justificação, agora fazendo uma relação desta doutrina com as nossas obras boas ou as nossas boas obras. A pergunta 62 diz assim: mas por que as nossas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? A palavra de Deus ensina que a justificação, que é o ato livre, soberano e gracioso de Deus de declarar o pecador justo em Cristo, só acontece em Cristo, somente em Cristo. Essa é uma doutrina fundamental para a fé cristã. O texto básico que nós utilizamos, embora toda a Escritura, e existem outras passagens da Escritura que nós mostramos aos irmãos, é Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É uma declaração judicial. O justo juiz declara o pecador justo diante dele por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz Romanos 5:1. Então a pergunta de número 62, ela é importante por quê? Porque acredita-se ainda hoje que não é somente pela fé que o homem consegue alcançar a posição de justo diante de Deus. Mas além da fé, é necessário que ele faça ou realize boas obras, para que estas boas obras se tornem justiça diante de Deus. Então a pergunta, ela é pertinente. Por quê? Porque em geral muitos questionam: mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus? Ou pelo menos parte dessa justiça? A resposta então é muito clara: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser, primeiro, absolutamente perfeita; segundo, totalmente de acordo com a lei de Deus, enquanto até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Usei uma ilustração na aula passada, eu vou apenas citá-la para que a gente entenda um pouco isso, ou entenda um pouco esse assunto. Por exemplo, eu posso me esforçar de todas as maneiras para cumprir à risca os mandamentos de Deus. Ser honesto, ser verdadeiro, marido de uma só mulher, ser um bom pai de família. Mas se eu quebro apenas uma lei, então a minha conta zera e o meu débito novamente permanece. E eu usei um exemplo extremamente prático na aula passada, só para trazer para vocês a ideia geral sobre este assunto. É como se você fosse parado por um guarda de trânsito. O guarda de trânsito pedisse a documentação do seu carro, pedisse a sua habilitação, e aí no momento que ele pegasse a minha habilitação, ele olharia para ela e diria assim: olha, pastor Alain, antes ele poderia ter perguntado, né, o que é que o senhor faz? Eu dizia: eu sou pastor. Aí dizia: ó, pastor Alain, veja só, sua habilitação está vencida, e o senhor sabe que não pode dirigir com a habilitação vencida. Mas eu ia dizer: mas doutor, veja só, olha, está aqui, a conta da escola da Esté, está paga em dia. Olha, pode puxar minha ficha, Maria da Penha nunca bati minha esposa. Olha, pode olhar lá, eu sou totalmente cumpridor dos meus deveres. Mas aí ele ia me lembrar: não, eu não estou questionando isso, eu estou questionando que a sua habilitação está vencida. E você quebrou essa lei do país e você precisa responder por ela. Então, não substitui tudo aquilo que eu faço se eu cometo ou quebro um único mandamento de Deus. E aí é onde entra a imperfeição do homem e a sua contaminação pelo pecado, que é a desobediência à lei de Deus, para tornar qualquer boa obra que ele faça imperfeita. Então, o que é preciso para que o homem se apresente justo diante de Deus? Ele precisa de uma justiça absolutamente perfeita, ele não tem. Segundo lugar, ele precisa de uma justiça totalmente de acordo com a lei de Deus, mas ele pode ser fiel à risca em
tudo, mas ele pode estar andando com a sua carteira vencida. Ele precisa do Cristo. Cristo é o único que tem uma justiça absolutamente perfeita e ele cumpriu perfeitamente a lei do Senhor. Então, a justiça que nós recebemos não é nossa, mas nós nos apropriamos dela pela fé. Hoje nós vamos ver a pergunta de número 63. O raciocínio continua, o raciocínio prossegue, e a pergunta 63 é a seguinte: se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Vejam só, primeiro a Bíblia diz: suas obras, por melhores que sejam, são imperfeitas, têm mácula, estão de alguma forma salpicadas pela sujeira do pecado. É como aquela roupa branca, alva, que você veste para um momento importante, solene, mas quando você chega no lugar, ela está manchada. De alguma maneira, aquela roupa bonita, ela tem marcas, ela tem manchas, ela tem nódoas e não conseguem ser tiradas. Então, se a Bíblia diz que a minha justiça é deste modo, imperfeita e contaminada com o pecado, então, como é que Deus promete recompensar-me nesta vida e na futura por boas obras que não valem nada? Pergunta importante a de hoje. Aí a resposta é a seguinte: essa recompensa não é por mérito, mas é um dom de graça. Então, até mesmo, irmãos, as boas obras que nós praticamos, que não merecem coisa alguma, Deus abençoa e promete recompensá-las nesta vida e na vida futura. Por quê? Porque é um dom gracioso que vem do céu. Vejam só as passagens bíblicas aqui sugeridas. A primeira delas, as primeiras duas passagens bíblicas vão falar desta promessa, para a gente confirmar na Bíblia. E as duas últimas passagens bíblicas que nós vamos usar hoje são apenas 4. Se tiver alguma que surja, eu vou apresentar aos irmãos, mas essas 4 são as básicas. As primeiras 2 vão mostrar que Deus promete recompensar as nossas boas obras. As 2 últimas vão mostrar que esta recompensa não é por mérito, não é porque eu faço alguma coisa boa, mas é dom de graça. É dom de graça. Mateus capítulo 5, versículo 12. Vamos para lá. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É o livro que nós estudamos aos domingos, à noite. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 12. Lá no final das bem-aventuranças que introduzem o Sermão do Monte, esse maravilhoso sermão de Jesus, o primeiro grande discurso de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o seguinte. Primeiro, notem que do versículo 3 ao versículo 11, todas as bem-aventuranças, elas são fruto da graça de Deus. Ser humilde de espírito é um dom da graça de Deus. Chorar pelos seus pecados e ser consolado é uma bem-aventurança, porque é um dom da graça de Deus. Ser manso, ou seja, submisso à palavra de Cristo e herdar a terra, é um dom da graça de Deus. Ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ter o coração limpo. Aí no versículo de número 8, todas estas bem-aventuranças só são possíveis quando a graça de Cristo opera no coração do homem. Quando ele ouve a palavra de Jesus e o Espírito então abre o seu entendimento, a sua mente e o seu coração. Você pode passar um bom tempo ouvindo o Evangelho. Você pode passar um bom tempo ouvindo sermões. Você pode passar um bom tempo estudando a Bíblia, mas a Bíblia só vai fazer sentido para você, só vai trazer sentido para a sua alma, só vai trazer transformação para a sua vida, se o Espírito graciosamente tocar em seu coração. Se não for dessa forma, não adianta, você não vai conseguir ver, porque só Cristo faz o cego enxergar, só Ele tem esse poder. Aí quando nós chegamos, irmãos, vejam só, nos versículos 10 e 11, percebam que Jesus mostra que
a perseguição ou o ser perseguido por causa da justiça é uma bem-aventurança. E esta justiça aqui não é qualquer justiça. Essa justiça aqui é a justiça que vem de Deus. É ser perseguido por conta do Senhor Jesus Cristo, por conta dos valores do seu Evangelho. Ser perseguido e resistir à perseguição é uma bem-aventurança. É uma bem-aventurança. É ser extremamente feliz. Ou quem pode ser feliz sendo perseguido? É difícil, né? Para o homem natural, eu quero é paz, eu quero é sombra e água fresca. Eu quero ser perseguido coisa nenhuma. A não ser que eu queira tomar o lugar de Cristo, como muitos que tentam forjar uma falsa perseguição. Não, aqui ele está falando de gente que morreria por amor ao Senhor. E aí no versículo 11, vejam só, ele diz que bem-aventurados também seriam aqueles que por causa de Jesus fossem injuriados, perseguidos e sofressem calúnia. Então, todos estes são dons da graça de Deus. E aí vejam só, tudo Cristo promete, tudo Cristo concede como presentes, Ele capacita, Ele transforma, Ele dá força, Ele dá fé. E aí quando ele fecha no versículo de número 12, vejam só a promessa dele. Ele promete recompensar aqueles que entendessem e atendessem estas bem-aventuranças. Vamos ler juntos o versículo de número 12. Vamos lá. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Galardão significa recompensa. Ora, se todas as bem-aventuranças são fruto da graça de Deus, e graça é favor imerecido, e as nossas boas obras não nos garantem estas bem-aventuranças, como pode Cristo, então, nos garantir galardão nos céus, senão como um dom? Ele nos chama, Ele nos vocaciona, Ele nos transforma, Ele nos declara justos, e aí aquela conta de débito eterno, aquela conta impagável, os nossos pecados, Ele não somente quita cravando-os na cruz, rasgando o escrito de dívida que era contra nós, mas ainda nos torna ricos. Agora vejam que a riqueza do Evangelho, ela é totalmente diferente daquela riqueza ofertada pelos falsos pregadores dos nossos dias. Naquele tempo, ou nos dias de Jesus, muitos falsos profetas surgiram. Falsos profetas sempre existiram. Falsos profetas sempre tentam oferecer um caminho fácil para Deus, mas não existe caminho fácil. Cristo diz que o caminho do Evangelho é representado por uma porta estreita, por um caminho apertado. A ideia é de que você entra com luta, de que você entra com esforço, mas você só acerta o caminho quando ele mostra o que você deve seguir, aquele caminho que você deve seguir, o caminho que você deve seguir. Então, notem, percebam, os dons, o galardão, ele é prometido àqueles que estiverem dispostos a sofrerem perseguição por causa de Jesus. Ele conclui dizendo, versículo 12, vocês leram comigo, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E ele conclui, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O galardão é prometido para aqueles que entendem que ser rico no reino é considerar-se pobre. E aqui, claro, não é declaração de miséria nem voto de pobreza, mas é de considerar maior riqueza para o crente, não este mundo, mas a glória celestial, e direcionar toda a sua vida, todos os seus dons, todos os seus recursos, toda a sua fé, olhando firmemente para o autor e consumador dela, Hebreus 12, Jesus, não é outro, ou não há outro. Então, esse é o primeiro argumento aqui, ou é o primeiro texto prova utilizado pelo Catecismo de Heidelberg. Vamos para o segundo, Hebreus capítulo 11.
Sigamos. Ainda no Novo Testamento, nós vamos encontrar Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11 trata de uma galeria de heróis que viveram e morreram pela fé. Na realidade, alguns deles não morreram, como por exemplo Enoque, mas a maioria experimentou a morte, mas todos eles viveram pela fé. Primeiro, os versículos iniciais de 1 a 3 do capítulo 11 definem o que é fé, sua natureza. A fé é a substância ou a certeza de coisas que se esperam, versículo 1, a convicção de fatos que se não veem. A fé, ela não é, como os existencialistas ensinam, no campo da filosofia, um salto na escuridão. A fé cristã não é saltar num lugar onde você não está vendo onde está saltando. Não. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem, mas que estão registrados na história dos feitos poderosos de Deus. A Bíblia é a grande prova disto. Então, quando nós chegamos no testemunho destes homens, vejam só, nós chegamos no versículo 4, testemunho de Abel, e aí nós chegamos no versículo 5, no testemunho de Enoque, e aí há uma pausa no versículo 6, mais uma vez, para tratar da fé e da sua necessidade para a vida cristã. Olhem só o versículo de número 6, vamos ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível ao homem agradar a Deus. E olhem, o que é fé? O autor aos Hebreus define: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é a fé? A fé é a minha total e inteira confiança ilimitada, vejam quanta ênfase, somente em Cristo, para a minha salvação. Isso é fé. A fé me faz confiar em Cristo sem limites ou reservas, ou a preocupação de que eu preciso fazer mais alguma coisa para me tornar justo. Porque a justiça de Cristo para mim, ela é perfeita, pura, poderosa e suficiente. Então, olhem só que interessante o versículo 6. De fato, é verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, creia que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esta recompensa, este galardão, não é por mérito, mas é concedido àqueles que pela fé creem em Deus. Agora vamos para os argumentos que mostram que Deus promete, Ele recompensará. A Escritura diz, e se nós fizéssemos um estudo mais aprofundado sobre o tema galardão, que na glória eterna existirá diferentes tipos de galardão. Alguns receberão mais galardão do que outros. Tudo isso será um presente ou será uma premiação graciosa de Deus. Mas por sua graça, o Senhor irá galardoar aqueles que entregarem-se e dedicarem-se e consagrarem-se à sua causa com maior intensidade. Aqueles que considerarem o mundo como perda para alcançar a Cristo e ganhar a Cristo.
Para aqueles que compreendem que ser muito, ou que o muito no reino, ou que ser primeiro no reino é ser o último, e que ser grande no reino é considerar-se pequeno, considerar-se aquele semelhante a João Batista, indigno de desamarrar as sandálias de Jesus. Então notem, o Senhor, Ele promete recompensar as nossas boas obras. A razão é pura e simples, porque Deus nos preparou para elas. Eu gosto sempre de voltar para uma passagem basilar, ela é importante, Efésios 2, vamos para lá, porque aqui nós temos um resumo interessante sobre a salvação, como a salvação ela se processa na vida do homem. Efésios 2, a partir do versículo 1, nós encontramos a descrição feita pelo apóstolo Paulo, de que Deus deu vida a cada crente que estava morto em seus delitos e pecados. Veja, situação do homem natural, antes de receber a vida, é um estado de morte espiritual. Veja só, ele está escrevendo para a gente viva, está falando de vida para aqueles que estavam mortos. Olhem só, ele está tratando aqui não de uma morte física, mas da própria morte espiritual, que é a causa da experimentação da morte física para o homem. O homem, ele morre fisicamente, e esse é o justo juízo de Deus pelos seus pecados, porque primeiro ele está morto espiritualmente. E aí o que é que Deus faz com o homem em Cristo? Ele dá vida. Vejam só, ele vos deu vida, versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Deus concede vida a crentes no Senhor Jesus que antes estavam mortos em seus delitos e pecados. O pecado mata. Eles andavam como antigamente? Segundo o curso deste mundo, segundo o que Satanás, o príncipe deste mundo, ou príncipe da potestade do ar, ditava para ele, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, o apóstolo se inclui no grupo, entre os quais também todos nós andamos outrora, todos, indistintamente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O homem morto em seus delitos e pecados, ele é filho de Deus ou filho da ira? A Bíblia diz que ele é filho da ira. Ele é filho da desobediência. Ele é inimigo de Deus porque naturalmente o seu querer não é buscar a Deus ou fazer a vontade de Deus. Mas vejam só, o versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, não dando aquilo que a gente merecia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando, mais uma vez ele enfatiza, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam a importância de Jesus para a nossa salvação, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E aqui então nós temos os versículos clássicos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a nossa salvação tivesse participação das nossas boas obras, a glória não seria total e inteiramente de Deus. Nós teríamos alguma coisa a dizer. Nós teríamos um pouco do nosso orgulho a apresentar. É aquele orgulho semelhante aos políticos que pegam o nosso dinheiro e, fazendo aquilo que eles têm que fazer, a obrigação deles, eles falam: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fundei escola, eu fundei hospital, e a gente quase não vê, né? Mas aí eles ficam dizendo que fazem.
Mas eles fazem aquilo que é obrigação deles com dinheiro que não é deles, eles são servidores públicos. A glória eles tentam atrair para eles, mas não é assim que funciona na matemática do reino. No reino, a glória pertence somente ao Senhor. Por isso a salvação é pela graça e a fé é um presente de Deus. A fé é um dom de Deus, não de obras, vejam só, para que ninguém se glorie. Então, boas obras, e aqui eu estou sendo coerente com o que diz a Bíblia, boas obras não conduz ninguém para o céu. Segundo o ensino do Evangelho, quem salva é Jesus, a graça de Jesus, pela graça o pecador é salvo por meio da fé, e até mesmo a fé não lhe pertence. A fé é um dom. Se você está aqui, se eu estou aqui, agradeça ao Senhor, exalte ao Senhor, porque nenhum de nós merecia estar aqui. E nós sabemos muito bem quem nós somos, desde que acordamos. As máscaras que colocamos, os pecados que tentamos esconder, o coração que sempre soberbo tenta tomar o lugar que pertence ao Senhor, nós sabemos muito bem. Mas onde ficam as obras? Vejam só o versículo de número 10, vamos ler juntos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus nos criou. Em Cristo Jesus, diz a Escritura Sagrada, mesmo apóstolo escrevendo aos Coríntios, nós somos nova criação, e nós fomos novamente criados, ou seja, nascemos de novo com que objetivo? Vivermos uma vida de boas obras. As boas obras, então, são o resultado prático de uma vida transformada. Pode existir um crente que afirme ser salvo e não ter uma vida de boas obras? Não, é incoerente. Ele pode estar enganando-se a si mesmo e enganando aos outros, mas se a sua vida não acompanha, ou na sua vida cristã não se veem as marcas das boas obras, outro apóstolo então diz: mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Mas o lugar certo das boas obras é este: Deus preparou estas boas obras de antemão para que andássemos nelas. Ele mostrou o caminho, ele disse o que nós temos que fazer. Quais os caminhos que nós devemos tomar? Aonde as nossas mãos elas devem trabalhar? E aí a palavra de Deus tem uma série de recomendações. E hoje nós estamos, eu diria, um pouco que seduzidos pelo mundo. Eu não diria nem um pouco, eu diria muito. A igreja evangélica brasileira está tão seduzida pelo mundo que o ideal de sucesso e de prosperidade não é aquela bem-aventurança de sofrer por amor a Cristo, não. É de ter o melhor carro, de ter a melhor casa, de ter o melhor anel, de ter o melhor salário, de ter o melhor emprego. O interessante é que no reino isso não vale nada. Nada. A não ser que você pegue o que você tem e você começa a entender como seus recursos devem funcionar. Para o cuidado da família, para o cuidado do próximo e, por fim, para o seu bem-estar. Mas você vê como o mundo pensa diferente? A ideia é totalmente diferente. Esses pastores de televisão, eles ficam carecas, né? E aí eles não aceitam que o cabelo está caindo. O cabelo cai com o consentimento do Senhor. E aí qual é a primeira coisa que eles fazem? Quando eles começam a receber doações para os seus ministérios, ao invés de investirem bastante no reino, eles implantam cabelo. O dente está ficando meio amarelo, está ficando meio troncho. Eles arrancam os dentes, implantam dente, vai ficar com os dentes bonitos. O reino não é isso. Isso aí para Cristo pouco importa. O que importa é você entender qual o lugar correto das boas obras e perceber, saber que a recompensa que o crente terá não é por mérito. Então, se nós fazemos alguma coisa na igreja por mérito, estamos errados. Devemos fazer sempre com um sentimento de gratidão ao Senhor. Por que eu faço isso? Porque Deus me mandou fazer. Por que eu devo agir assim? Porque Deus me mandou fazer assim. Eu nunca vou procurar um lugar de destaque.
mas eu vou entender que só um merece destaque no reino, e esse é Jesus. É Jesus. Então, para a gente concluir, vejam só Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10. Quando Jesus fala sobre a necessidade de perdoarmos aos irmãos e que não existam limites para que perdoemos, ele vai dizer o seguinte, ele vai contar aqui uma parábola, ele vai fazer uma aplicação interessante. A partir do versículo 3, eu peço que vocês acompanhem a leitura, o versículo-chave é o versículo 10. Diz assim: acautelai-vos, ou seja, cuidem-se. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque é difícil perdoar. É difícil perdoar. Por isso que os apóstolos fizeram uma oração sincera que deveria ser a nossa. Aumenta-nos a fé, Senhor. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Vejam só onde Jesus quer chegar. Versículo de número 10, vamos ler? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, qual a atitude do crente quando ele realiza ou pratica boas obras? Sempre considerar-se um servo inútil. Inútil em que sentido? Que ele não tem lugar, ele não tem posição, ele não é reconhecido pelo Senhor no reino? De forma nenhuma. Esse é o sentimento do crente para com o Senhor quando o assunto for boas obras, boas realizações. Por quê? Porque quando nós nos consideramos servos inúteis, nós lembramos que apenas nós estamos fazendo aquilo que deveria ser feito, cumprindo a palavra de Cristo. E no fim, ou no final de tudo, o que diz a palavra do Senhor? A recompensa, ela não será por mérito, mas o Senhor nos dará graciosamente. Ele irá nos galardoar, ou seja, aquele que fez apenas o que deveria fazer, vai receber presentes do Senhor. Ele é tão maravilhoso, que como nós ouvimos na meditação do culto de domingo de Páscoa, presente após presente nós vamos abrindo, e aí o Senhor vai nos dando escolha, adoção, predestinação, salvação, herança eterna, penhor do Espírito, família, igreja, céu. Bênçãos que não merecíamos e que nós recebemos pela fé em Cristo e que são galardões. Não são conquistados por mérito, não funcionam assim, mas sempre serão concedidos aos crentes de graça, pura e maravilhosa graça. Agora lembrem-se, nesta vida e na futura. Por isso que muitas vezes perdemos por fidelidade a Cristo, e Ele nos recompensa nos dando por vezes mais do que merecemos. Sofremos por amor a Cristo, e quando nós notamos, Ele nos restitui 4 vezes mais o que perdemos. Não merecíamos nada, e aí nós vamos nos considerar melhores servos do que os outros? Não. Fizemos o que deveria ser feito, e o Senhor, que é o dono de todo o galardão, não por mérito, mas por graça, continua a nos abençoar. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos tem dado a graça maravilhosa
de poder reunir e estudar a Tua palavra, de poder aprender aos Teus pés a instrução tão necessária para as nossas almas. E quando este assunto tão importante é abordado, como nós somos ensinados, ó Senhor, ao abrirmos as páginas da Bíblia e percebermos que somos bem-aventurados e este é um dom da graça de Cristo. E somos convidados a nos alegrar porque o nosso galardão no céu é tão grande, mas nós não fizemos nada. Cristo fez por nós. E até mesmo as boas obras que praticamos, Ele preparou de antemão, o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. O Senhor traçou um plano para nós. O Senhor nos concedeu dons, talentos para que usássemos para servir ao Teu reino, para servir ao nosso próximo. Aumenta-nos, ó Senhor, a fé, não permitindo que sejamos negligentes, como aqueles que esconderam talentos e não fizeram com que estes talentos se multiplicassem na parábola contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a vivermos uma vida de gratidão e a colocarmos na prática ou em prática tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado e concedido para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque em Cristo não somente temos o perdão de todos os nossos pecados, fé e esperança, não somente somos justos diante do Senhor em Cristo, mas ainda receberemos galardão, recompensas graciosas nesta vida e no porvir. Oramos em nome de Jesus. Amém.